Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja nosso Deus por mais um dia do Senhor que nos encontramos para que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, sermos alimentados pela poderosíssima palavra do nosso Deus que vive e reina. Meus irmãos, nós estamos chegando hoje na quarta parte dessa breve série que estamos fazendo. Dentro da série do Eterno Eu Sou, estamos executando essa minissérie, se assim podemos dizer, sobre o inimigo de nossas almas. E hoje nós estamos caminhando, então, a penúltima parte dessa série. Nossa série, nessa parte nós vamos considerar o João capítulo 8, dos versículos 39 ao 47. E o título, o tema dessa manhã, Filhos do Diabo. Ok? Meus irmãos, qual a razão para que nós reconhecemos quem são falsos mestres, como temos aprendido durante a noite? Qual a razão? Porque precisamos saber quem é o inimigo de nossas almas. Isso não é para engrandecer os falsos mestres, não é para engrandecer o nosso adversário, mas é para mostrar a grandeza do nosso Deus, que subjuga os falsos mestres, que subjuga o inimigo de nossas almas. Por isso que nós louvamos quão grande é o nosso Deus. Ele é superior a tudo aquilo que existe. Toda criatura é infinitamente inferior ao nosso Deus. Então, nós temos entendido quais são as características daquelas pessoas que vivem como os filhos do diabo, o inimigo de nossas almas. Então eles andam na escuridão, eles andam enganados, eles são blasfemadores, eles são mentirosos. Agora, existem alguns grupos que ou interpretam ou não interpretam de uma maneira ortodoxa a respeito de quem é o inimigo de nossas almas. Eu destaquei aqui alguns grupos. O primeiro deles são os ateus. Os ateus, eles negam que Deus existe. Então a incredulidade é o berço onde se repousa os filhos das trevas. Porque quando eles dizem que Deus não existe, isso implica em dizer que o diabo também não existe. E quando você luta com um adversário que você acredita que não existe, você já é vencido. Geralmente, os que são mais assolados pelo ateísmo são os cristãos. Você já viu pessoas do terreiro de Umbanda, do espiritismo, preocupado com os ateus? Você já viu os ateus questionando? Eles dizem que não acreditam em nenhum Deus, mas o preferido de eles atacarem é o Deus cristão. Não é verdade? O segundo grupo são aqueles que nós chamamos de heterodoxos. São contrários à ortodoxia. No último sermão da noite, o irmão Leonardo
havia dito o seguinte, que os teólogos liberais, eles não produzem nada, mas eles destroem aquilo que foi construído. E no século XIX, foi a maior concentração dos teólogos liberais. E nós temos na Alemanha 2 principais teólogos liberais, um chama Friedrich Schleiermacher e o outro Rudolf Bultmann. O que eles faziam? Eles, ao olhar para demonologia, o estudo sobre Satanás e seus demônios, eles relativizavam isso. Como se fosse uma ideia fictícia, sabe? Como se fosse apenas uma ilustração do que é mal. Nós temos um terceiro grupo que possui uma crença exagerada no diabo. Esse grupo está associado muitas vezes a alguns crentes. Então, eles atribuem a Satanás aquilo que Satanás não possui. Então eles têm medo até de orar em voz alta, ou em silêncio, porque senão Satanás vai escutar a mente deles. Eles tudo acusa o diabo. Então você tropeçou, eita! O diabo está furioso com a minha vida. Eles acreditam que Satanás é onipotente, quase que disputa pau a pau com Deus. Como se em algum momento Satanás pudesse até vencer a Deus. Isso é absurdo. Nós vamos ter também o grupo Mormons, que diz que, Diabo, Lúcifer e Jesus Cristo, eles eram irmãos e disputavam o trono. E aí então ele foi expulso do céu por conta dessa rivalidade com o filho. É preciso levar em consideração que a nossa escatologia, quando em Gênesis 3,15 diz que viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente, e esta iria lhe ferir o calcanhar, esse evento é consumado na cruz quando Cristo vence Satanás. E ali então agora ele é lançado numa prisão. Obviamente. Então nesse momento ele está amarrado, vamos dizer assim. Agora, isso deve ser interpretado não de uma maneira literal, como se tivesse uma corrente prendendo Satanás ali. É um sentido de que agora existe limitações nas suas ações. Por isso que Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. Ele faz aquilo que Deus permite ele fazer. Ele não será o rei do inferno que vai ficar atormentando aqueles que foram condenados. O inferno está sendo foi preparado pelo próprio Deus para punir Satanás e os seus filhos. Um quarto grupo, e esse é o primeiro tópico, nossa primeira divisão aqui está em 2 tópicos, então esse é o primeiro. É aquele grupo que vive no auto-engano religioso. Parece repetitivo, porque na semana passada nós discorremos que eles vivem no engano. Mas a implicação lógica disso, por eles viverem no engano, então eles vivem no auto-engano religioso. Eles acreditam ser o que eles não são. Porque eles estão cheios de justiça própria. Segundo ponto, eles são governados por Satanás. Os filhos do diabo vivem no auto-engano religioso e eles são governados por Satanás. Para as nossas crianças, a palavrinha-chave nesta manhã:
Vocês devem pesquisar com seus pais o significado de duas palavrinhas: verdade e mentira. Agora, o desafio não é vocês descobrirem o significado, mas as implicações que isso causa nas suas vidas. Por que nós devemos ser verdadeiros aos nossos papais? Por que não devemos ser mentirosos? Nós afirmamos teologicamente, meus irmãos, filhos do diabo vivem no engano, imitando seu pai. E os filhos de Deus caminham na verdade e são imitadores de Cristo. Antes de nós irmos para a leitura, vamos mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, amado, glorioso e eterno Pai, graças te damos pelo Filho que se entregou por nós na cruz e que enviou o teu Santo Espírito para que nós pudéssemos lembrarmos daquilo que foi realizado na cruz. Nós temos por finalidade glorificar o teu santo nome. Não haveria razões para nos reunirmos se aqui não fosse o motivo principal: glorificar o Senhor que vive e reina para todo sempre. Que nessa manhã o Senhor fale em nossos corações e me use como instrumento de bênçãos para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. João 8, 39 ao 47. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as boas obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havieis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Até aqui. Nessa primeira parte, auto-engano religioso, nós consideraremos os versículos 39 e 40. Porque, como nós lemos, eles tomam para si: nosso pai é Abraão. E Jesus, no diálogo com os fariseus, e note que aqui se repete essa expressão. Constantemente eles estão ali sedentos de justiça própria. E Jesus, rebatendo essa afirmação: olha, se vocês são filhos de Abraão, praticai as boas obras de Abraão. Não é verdade? Só que vocês procuram me matar. E Abraão de maneira nenhuma faria isso. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Para que nós venhamos considerar este primeiro versículo, é necessário nós sabermos quem é Abraão, primeiro. Todos aqui já ouviram falar, mas talvez não se aprofundaram tanto na história de Abraão. E identificar que obras são essas de Abraão. Por que eles estão se garantindo que eles são filhos de Abraão e o porquê que Jesus está dizendo para eles: olha, então pratica as obras de Abraão. Por que vocês não praticam? Primeiro, Abraão, o nome significa pai de uma multidão. O seu nome anterior era Abrão,
que significava pai exaltado. Então, essa personagem, ela foi um dos primeiros grandes patriarcas do Israel antigo. E ele também é considerado um modelo de fidelidade para os cristãos. Então, para que os irmãos... Seria muitos textos que eu teria que abrir aqui para nós discorrermos tudo isso. Então, na verdade, eu vou citar alguns textos e os irmãos podem pesquisar posteriormente. Então, a história completa de Abraão, os irmãos vão encontrar em Gênesis capítulo 11, do versículo 26 até Gênesis 25, versículo 11. Ok? Então aí, nós temos desde o capítulo 11 até o capítulo 25, falando a respeito da história de quem foi Abraão. E temos, dentro dessas passagens, marcos da história de Abraão. E o primeiro deles, vamos tratar sobre migração. Abraão, ele era da cidade de Ur dos Caldeus, e ele foi depois para Harã, e é onde ocorre aquilo que nós chamamos aliança abraâmica, quando Deus aliançou com Abraão. Sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. E te levarei para uma terra que emana leite e mel. Certo? Abraão, ele era casado com a sua esposa Sara. Sara era uma mulher estéril, portanto, ela não poderia ter filhos. Agora, mesmo Abraão sabendo que a sua esposa não poderia ter filhos, ele não questiona a Deus: como eu serei pai de uma multidão? Como que a minha descendência será tão numerosa assim se a minha esposa é estéril? Ele não faz esses tipos de argumentos. Simplesmente ele tem a plena convicção de que Deus é superior a ele. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 8, Abraão, ele entra naquela lista dos heróis da fé. Porque mesmo sem enxergar na sua esposa uma mulher apta para ter filhos, ele já confiou plenamente em Deus. Agora, olha o aspecto que tem por detrás disso. Não é simplesmente que ele acreditou que ele seria pai de uma multidão, mas a partir do momento que Abraão ele segue uma orientação de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, agora a minha vida pertence ao Senhor, então toda a minha trajetória agora é guiada por Deus. Eu irei caminhar pela fé, e aquilo que o Senhor falar, então eu farei. Logo depois, nós temos uma segunda parte da história de Abraão, porque ali onde eles se encontravam, houve fome. Naquele período, quando havia fortes secas, era corriqueiro que, em determinada circunstância, havia fome em uma região. Nós vamos perceber isso depois com José, quando ele vai para o Egito, né? E Abraão faz o mesmo caminho aqui também. Ele vai lá para o Egito agora, junto com a sua esposa. Quando ele chega lá no Egito, Abraão, ele reconhece que a sua esposa é bela. Ele fala: olha, se eles me verem aqui com uma moça tão bonita como você, eles vão querer me matar. Então diga que eu sou seu irmão, e aí eles vão ter misericórdia de mim. E aí então o rei do Egito, Faraó, toma a esposa de Abraão por esposa, e Deus começa a castigar o Egito por conta desse adultério. E aí então eles são expulsos do Egito, né? E eles partem em direção ao curso que Deus estava estabelecendo para eles. Junto com a sua esposa, Abraão, ele levava consigo seus servos e também o seu sobrinho Ló. E ali houve uma discussão entre eles, porque eles estavam prosperando tanto que estava tendo meio que uma rixa entre os servos de Ló e os servos de Abraão. E aí Abraão, então, ele diz: olha, escolhe para onde você quer ir, que eu irei para o caminho oposto. Demonstrando o quê? Sabedoria.
demonstrando humildade. Percebe que mesmo após ele cometer um pecado contra Deus ao entregar a sua esposa para o faraó, geralmente quando as pessoas elas pecam, elas ficam tão envergonhadas que elas se escondem de Deus, se ausentam da igreja, se ausentam da escritura, se ausentam da oração. Mas Abraão continuou crendo no Senhor ainda e demonstra agora marcas de alguém que foi eleito por Deus, a saber, sabedoria e humildade. Então, novamente eles vão pecar, tanto ele quanto a sua esposa, quando ela oferece Agar para que ele viesse dar uma ajudinha ali para Deus, né? Olha, eu sou estéril, não estou numa idade tão boa assim, então fica com a minha serva. E ele tem Ismael, que não seria o filho da promessa. Mas, ainda assim, Deus se mostra misericordioso para com Abraão, quando através de Sara, eles têm um filho chamado Isaque, que para nós seria aqui um tipo de Cristo. Então eles provados, porque Deus diz a Abraão, olha, eu quero o seu filho, sacrifique-o. E ele vai sacrificar o seu filho. Mas no momento que ele vai sacrificar, Deus providenciou o cordeiro. Então, Deus teve misericórdia com a vida do filho de Abraão. Entretanto, nós sabemos que Deus não poupou o seu próprio filho. Ele é o cordeiro que foi morto e que tira o pecado do mundo. Então, apesar das dificuldades, Abraão se manteve firme nas promessas do Senhor e serve como um modelo de comportamento humano. Então, por isso que os judeus aqui, eles têm Abraão como um exemplo supremo. Para os judeus, em alguns momentos, quando eles iriam orar ou trazer alguma coisa que lhe oferecesse salvação, eles se ancoravam nos méritos de Abraão. Olha só como que Abraão era importante para essas pessoas. Agora, nós estamos entendendo aqui por que eles enfatizavam tanto que eles eram filhos de Abraão. Nós demonstramos aqui um pouco da história de Abraão e demonstramos aqui a fidelidade de Abraão para com Deus, demonstramos aqui a sabedoria de Abraão para com as pessoas ali, a sua humildade e a sua perseverança. Lembra do sermão passado? Abraão perseverou. Agora, Jesus ele é bem enfático. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ao dizer isso, ele está dizendo, vocês não praticam as obras de Abraão. Por quê? Porque eles não são como Abraão, porque se esforçam para matar Jesus. Jesus é um mensageiro de Deus. Eles se demonstram impiedosos contra Deus. Impiedosos diante de Cristo. Eles não agem como Abraão iria agir se estivesse aqui nessa ocasião. E eu já explicarei isso aqui posteriormente. Eles não são como Abraão, porque eles são filhos do diabo. Eles não perseveram na fé. Eles acreditam no seu esforço próprio. Eles não são como Abraão, porque eles não reconheceram a Jesus como Deus. E quando, na escola bíblica aqui, nós estamos falando sobre se é possível Jesus Cristo se separar de Deus, eu vou um pouquinho mais além ainda. É impossível nós termos uma compreensão de Deus sem que levamos em consideração as três pessoas da Trindade. Então, nós sabemos que a revelação é progressiva. Então, Deus estava se revelando para essas pessoas até chegar o momento agora que Cristo está encarnado aqui e de uma vez por todas estabelecendo aquilo que nós chamamos da nova aliança. Mas,
precisamos levar em consideração algumas coisas aqui. Eles são astutos, porque eles são filhos do diabo. Essa ênfase que eles dão, eles se repete muitas vezes. Eles são filhos de Abraão, são filhos de Abraão. Quando Jesus começa a atacá-los, dizendo que eles são mentirosos, que eles são filhos das trevas, que eles são filhos do diabo, eles estão dizendo o seguinte: olha, vamos apelar para quem é o nosso pai. Porque assim ele vai atacar Abraão, e aí então as pessoas vão matá-lo. Percebe a artimanha deles aqui? Na verdade, essa afirmação de que eles são filhos do Abraão, além de uma justiça própria, eles estão doidos para pegar Jesus Cristo em alguma falha. Mas Jesus, eles não caem nessa conversa deles. Jesus, ele nega a filiação deles por parte de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo. Não é Abraão que é seu pai, seu mentiroso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as boas obras de Abraão. Abraão, ele teve fé. Abraão, ele foi sábio. Abraão, ele teve exemplo de fidelidade, ele persistiu na fé. E mesmo diante das dificuldades, ele se permaneceu ali, diante de Deus, seguindo o direcionamento que Deus havia estabelecido para ele. Vocês não fazem isso. Vocês não têm fé. Porque, note o contexto, meus irmãos. Nós estamos aqui na quarta parte, mas ainda é o capítulo 8. E nos versículos 30 e 31, alguns judeus haviam crido. Mas é para essas mesmas pessoas aqui que Jesus está dizendo: vocês são filhos do diabo. A fé de vocês é vacilante. Vocês não perseveram. Não adianta nós estarmos aqui na igreja com uma fé vacilante, aqui demonstrando que somos cristãos, mas quando chegamos diante de dificuldades, adversidades, ou quando estamos diante de pessoas ímpias, nós agimos como se não fôssemos cristãos. Agimos como se fossem filhos das trevas, filhos do diabo. Matamos as pessoas em nosso subconsciente, falamos mal das pessoas. Vocês querem me matar, Jesus fala para ele. O que nós lemos aqui, no momento de nossa confissão de fé? O 6º mandamento, lá em Êxodo 20:13, não matarás. E eu devo fazer uma nota de rodapé aqui, que essa expressão não matarás significa não assassinarás. Ou seja, você assassinar alguém que é justo e inocente. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Eles estão tramando a morte de alguém que é justo, sem pecado. Por que eles fazem isso? Porque eles são inimigos da verdade. Porque eles são inimigos de Deus. A palavrinha-chave às nossas crianças, de pesquisar o que é verdade, não é em vão. Nós precisamos saber o que é verdade e aplicar isso para nossas vidas. Porque ao fazer o contrário disso, estamos nos mostrando inimigos de Deus. Agora, talvez podemos levantar a seguinte questão. Jesus disse para eles assim, né? Mas agora procurais matar-me a mim. Matar-me. A mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Parece um anacronismo aqui, não é verdade? Que Abraão não presenciou ali a encarnação de Cristo. Então, como é que a gente pode dizer que ele não iria querer matar Jesus Cristo? E aí, quando nós olhamos lá em Gênesis 14, dos versículos 12 ao 16, nós vemos que Abraão feriu 4 reis para libertar Ló. Então, quando diz que
olha, Abraão não agiria assim, será que ele não agiria na força da espada? Mas aqui ele age. Então o que significa isso? Significa que Abraão jamais mataria Cristo, porque jamais ele iria agir perseguindo alguém que lhe falasse a verdade. Percebe? O que o texto está nos mostrando é o seguinte, olha, eu tenho vos falado a verdade constantemente. Todas aquelas pessoas que falaram a verdade para Abraão, em hipótese alguma, ele agiu de uma maneira semelhante a vocês. Então, se Abraão estivesse aqui, ouvindo o que eu estou dizendo, que é a verdade da parte de Deus, e Abraão creu sem ter visto Deus, mas se ele tivesse me vendo aqui agora, ele iria crer. Ele não é igual a vocês não são filhos dele. Vocês são filhos do diabo. O povo de Deus escuta a voz de Deus pela fé por meio da Escritura. Deixa eu tomar uma água. E é por isso, meus irmãos, que os filhos do diabo, eles são governados por uma mentira, e por isso que eles perecem, que eles não conhecem a Deus. Nosso segundo ponto, governados pelo diabo. Note que o título, Filhos do Diabo, os filhos do diabo vivem num alto engano religioso, porque eles estão enganados a respeito da sua religiosidade. Nós discorremos sobre isso. Agora, governados pelo diabo, significa que eles são filhos do diabo e por isso são governados pelo diabo. Por quê? Porque eles são imitadores do diabo. Nós vamos considerar os versículos 41 a 47. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhes, nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Replicou Jesus. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. A insinuação era uma prática comum num debate. Então, quando Jesus diz para eles o seguinte, vós fazeis as obras de vosso pai. Então, assim, olha a resposta que eles dão. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Parece que eles estão respondendo uma coisa contrária ao que Jesus falou para eles, né? Mas o contraste aqui é o seguinte: eles têm um pai natural, mas se eles são filhos de alguém que Jesus afirma não ser Abraão, é como se a mãe fosse culpada de um adultério. Entende aqui a ideia que está sendo passada? Então, aí eles, para se defender disso, eles se asseguram na sua pureza. Não, nós somos filhos de Abraão, filhos de Deus. Por isso que algumas traduções trazem, nós não somos filhos da prostituição. O que isso significa? Porque eles estão dizendo o seguinte, olha, diferente das outras nações, nós não temos outros deuses. Nós só temos um pai que é Deus, o pai de Abraão. Ele é o nosso único Deus, nós somos monoteístas, eles deveriam estar pensando aqui. Mas na verdade não.
O Deus deles é o diabo. Eles imitam o diabo. Eles são orgulhosos porque eles estão reivindicando aqui ser filhos de Deus, mas eles não amam a Cristo. Olha, isso nós encontramos dentro da igreja. Pessoas que dizem amar a Cristo, mas se agarram na sua justiça própria. Eu sou uma boa pessoa. Eu sou um bom filho. Sou um bom pai. Sou uma boa mãe. Um bom marido. Uma boa esposa. Eu me visto bem. Eu trabalho. Eu pago as contas em dia. Justiça própria. Como que nós podemos afirmar que amamos a Cristo e agimos segundo a nossa justiça e não sob a justiça de Cristo? Isso não faz sentido. Muitas vezes, nós falamos do Evangelho para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que nós amamos. Então, o filho que tem um pai ou uma mãe que não é crente, a mulher que tem um marido que é sectário ou que não é crente, ou ao contrário, o marido que tem uma esposa que não é crente, nós falamos do Evangelho para essas pessoas, eles não querem ouvir. Não me fala assim porque eu não acredito nisso. Não é dessa forma, eu não aprendi assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só ouve a voz de Deus aqueles que são filhos de Deus. Nós devemos nos alegrar quando nós olhamos a Escritura e nos submetemos à sua palavra. Agora, isso também não serve de desmotivação para que nós persistimos em anunciar o Evangelho para essas pessoas. Agora, o que vocês não devem, ou melhor, nós não devemos fazer, é ficar tão irado com aquela pessoa porque ela não escuta o Evangelho, porque nós estamos falando ali com o filho do diabo. Eles estão surdos para ouvir o Evangelho. Eles estão cegos, eles vão para a Escritura, eles distorcem ela. Eles agem de maneira impiedosa. Eles xingam você, eles ofendem você. Eles ameaçam você. Porque eles estão imitando quem? Seu pai, que é o diabo. É impossível os filhos de Deus não reconhecer a linguagem do Filho de Deus. É impossível. Todo aquele que é nascido de novo, ele vai conhecer a palavra de Deus. Então, quando eu vejo pessoas como os arianos, testemunhas de Jeová do nosso dia, dizendo que Jesus Cristo é um demiurgo, um Deus menor, uma criatura, eles desconhecem quem é o Filho. São inimigos de Deus, são filhos do diabo. Quando eu vejo os mormons dizendo que Jesus Cristo é irmão do diabo, eles desconhecem quem Cristo é, são filhos do diabo. Quando eu vejo judeus dizendo que Cristo não é Deus, também são filhos do diabo, não são Israel de Deus. Quando eu vejo os espíritas dizendo que Cristo é um ser evoluído, também não conhecem a Cristo, são filhos do diabo. Cristo é Deus encarnado, santo, que nos liberta, que nos tira do poder das trevas, que nos leva para uma vida de salvação, uma caminhada para a vida eterna. Esse é o Cristo que é revelado pela Escritura. E aí, finalmente Cristo vai revelar. Porque até agora, todos já sabemos aqui quem é o inimigo de nossas almas. Pela construção que se faz através das exposições que temos feito aqui pela manhã. Mas ainda não havia sido revelada a sua identidade. E agora, Cristo vai revelar a identidade do inimigo de nossas almas.
Ele revela quem os ímpios são por natureza, mantidos sob a escravidão. Jesus está dizendo assim, ó, vocês têm por pai o diabo, vocês cedem o desejo do vosso pai. Deixa eu falar um pouco a respeito disso. Satanás, na verdade, é o inimigo de nossas almas. Então sempre vai aparecer a expressão o diabo. Porque diabo, na verdade, é um título. E esse título significa acusador e caluniador, ok? Ele é o principal ser angelical caído. A referência para isso é Isaías, capítulo 14, dos versículos 12 ao 15. Ele é o maior inimigo de Deus e da humanidade. Algumas referências tratando a respeito de quem o diabo é. Ele é a antiga serpente. Os irmãos que gostam de tomar nota, podem anotar que agora a gente vai falar bastante versículos aqui. Ele é a antiga serpente, relatado lá em Apocalipse 12, versículo 9. Ele também é o maligno, lá em Mateus 6, versículo 13. Ele é o inimigo, em Mateus 13, versículo 25. Ele é homicida, conforme lemos em João 8, 44. Ele também é sedutor, no Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Ele também é chamado de Belzebu, chefe dos demônios. Ele também é chamado de Belial, que significa sem valor. E ele também é chamado de príncipe deste mundo. Então, vamos analisar algumas questões aqui. Primeiro, a antiga serpente. Nós vamos agora discorrer desde Gênesis até os nossos presentes dias. A serpente astuta, maligna. Por que maligna? A ideia de uma figura má, que ela vai e distorce o que Deus disse. É certo que vocês vão morrer. Não, vocês não vão morrer. Pervertendo a palavra de Deus. Os filhos do diabo, eles fazem isso. Eles colocam na Escritura o que a Escritura não diz. Por isso que muitas pessoas estão sendo escravizadas em seitas, porque estão lá sendo sufocadas por interpretações ímpias e mundanas. E muitas vezes nós temos tanta cautela em falar dessas pessoas, porque ficamos às vezes com dó. Só que eles não têm dó de escravizar as pessoas. Eles estão sugando os ossos das ovelhas, estão arrancando as lãs das ovelhas, colocando fardo nos ombros dessas pessoas, tornando o caminho a Cristo um caminho pesado, tortuoso. Eles fazem de Cristo uma coisa superficial. Eles desconhecem quem Cristo é. Inimigos do Evangelho. Todo aquele que corrompe o Evangelho é inimigo de Deus. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser o seu esposo, pode ser seu filho, pode ser quem for. Se corrompe a Escritura, é inimigo de Deus. Por que ele é homicida? Porque quando a serpente chega para Eva, ela vai distorcendo o que Deus diz. E aí então eles são seduzidos, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eles caem no pecado. Eles comem do fruto que Deus havia dito que eles não poderiam comer. Ela come e leva para o seu marido. E quando eles fazem isso, eles se tornam agora transgressores da lei de Deus. Por isso que ele é homicida desde do princípio. Porque no princípio eles trouxeram morte espiritual ao casal no Éden.
Eles agora são mortos em seus delitos e pecados. Eles estão corrompidos agora. Tudo agora naquelas pessoas ali, Adão e Eva, está corrompido. Qualquer ação que eles fazem agora está contaminada pelo pecado. Por isso eles são expulsos do paraíso. Porque agora eles são indignos de estar ali no paraíso. Só que também nós vamos perceber, no primeiro homicídio relatado na Escritura, a influência do Satanás agindo ali com Caim, matando seu irmão Abel. Então, em todas as atrocidades que nós vemos, tudo que nós vemos de coisas ruins, o ser humano, ele está contaminado pelo pecado, então ele é responsável pelas suas ações. Nós não podemos dar aquela crença exagerada, lembra que eu falei? De atribuir tudo a Satanás. Nós também somos responsáveis pelo aquilo que fazemos. Nós somos reformados, não cremos no livre-arbítrio, mas nós cremos que nós temos responsabilidades. É a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Entretanto, lembram também que eu havia dito no início que ele está limitado? O que isso não significa? Que ele está inerte. Que ele está numa inatividade, que agora ele se tornou inútil. Não significa isso. O reverendo Augusto Nicodemos, ele traz uma ilustração bem bacana. Você imagina um cachorro bem feroz. E ele tem uma corrente. E essa corrente ela tem um limite. Então, enquanto você não se aproximar desse limite, ele não vai te pegar. Mas se você se aproximar do limite da corrente, ele vai fazer um estrago em você. O cristão, quando ele está submisso à palavra de Deus, Satanás não toca nele. Não existe a possibilidade nenhuma de um cristão ser possuído por um demônio. Porque agora nós estamos cheios do Espírito Santo. Agora, a partir do momento que nós fraquejamos e damos oportunidade para o pecado, ele não vai fazer também com que você perca a salvação. Nós não acreditamos nessa heresia. Mas ele vai fazer você chegar na salvação de uma maneira bem difícil. E agora aqueles que não pertencem a Cristo, eles estão escravos do diabo. Toda e qualquer ação que eles fazem agora é escravizado por Satanás. E aquelas pessoas que são eleitas, mas que ainda não sabem da sua eleição, estão nesse exato momento sendo escravizados por Satanás. E é por isso que nós não devemos deixar de anunciar o Evangelho. Olha, se existe predestinação, por que pregar? Primeiro, porque Cristo mandou nós pregar. E segundo, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Ele também é sedutor. E aqui a gente pode abrir vários leques aqui para essa palavra de sedução. Porque primeiro ele seduziu Eva através de um fruto. Então, às vezes, alguma coisa que você vê que é belo, às vezes pode ser uma namorada. É linda ela, não é? Mas ela é uma filha do capeta. Miserável. Ele pode ser lindo também, mas é outro filho do diabo também, miserável. Pode ser um carro. E aquele carro está fazendo você ser o idólatra dele. É Satanás te escravizando. Pode ser o seu filho. Às vezes você fala, eu mato e morro para o meu filho. Se meu filho não for para a igreja, eu também não vou. É Satanás usando o seu filho para tirar você do caminho do Senhor. Pode ser também uma sedução no sentido de tanto o homem quanto a mulher utilizar roupas extravagantes. Não estou dizendo que ninguém tem que usar burca aqui,
Mas o que eu estou dizendo é que nós não devemos suscitar desejos sexuais nas outras pessoas. É muito estranho quando eu vejo uma pessoa que se diz cristã postando foto para atrair a atenção de homens. Ou vice-versa. Porque ele é forte, porque ele faz academia. Não, também não é pecado fazer academia, viu? Mas é pecado você querer utilizar do seu próprio corpo para atrair as pessoas, o olhar das pessoas. O Beelzebu, como ele é chamado em algumas vezes, chefe dos demônios. Nós temos relatos de que eles habitam nas águas, como também em lugares áridos. Eles são objetos potenciais de adoração. Ó, teve um rapaz aí que ele fez campanha para o atual presidente, que ele declaradamente ele é um satanista. Satanista. Ele presta culto a Satanás. Ah, é porque ele vota no Lula? Não é por causa disso, não. É porque ele está sendo escravizado mesmo pelo pecado ali e por Satanás. Tá entendendo? A gente tem mania de colocar culpa, às vezes, nas pessoas, quando nós não assumimos nossas responsabilidades e desconhecemos quem o nosso adversário é. Então, por exemplo, o meu filho está sendo influenciado pelo amigo dele. Mas se ele fosse bem doutrinado na sua casa, ele não iria nem ter esse amigo. É lógico que a amizade corrompe as pessoas. Mas se nós formos sábios na instrução, principalmente dos nossos filhos em casa, nós não temos que nos preocupar com quem ele anda. Então, ainda que as pessoas não sejam satanistas declarados, lembra lá do meu amigo que eu falei para vocês? Quando eu falei para ele que eu tenho um amigo ateu, e ele perguntou para mim se ele era filho do diabo. Eu falei, você é sim, filho do Satanás. E você presta culto a ele. Não, mas eu não adoro ele não. Mas adora sim, seu incrédulo. Então, é a mesma ideia, por exemplo, do que é um culto a Deus. Você presta um culto a Deus quando nós estamos aqui reunidos como igreja. Mas a nossa vida é uma vida de adoração a Deus. Quando as pessoas utilizam aquele argumento, olha, não é pecado eu ter uma imagem de Jesus Cristo. Eu não estou adorando ela. Para que serve a imagem? Cristo deve ser objeto da nossa adoração. Então, se eu tenho uma imagem que representa Cristo e eu não adoro, então eu estou fazendo o quê? Em pecado contra Deus. Então, muitas pessoas estão sendo escravizadas e idolatrando Satanás sem nem ter a consciência disso. Então, esses demônios que são discípulos de Beelzebu, eles falam também por meio de pessoas que ele possui. Então, às vezes, a gente fica naquela ideia, né? Porque lá na igreja X, lá, o demônio está falando, fala, o que você veio fazer? Eu vim aqui fazer isso. É assim que Satanás possui as pessoas? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, como aquele endemoniado da cidade de Gadar, que ele estava lá, quebrando corrente, tacando fogo em si mesmo, estava fazendo uma loucura lá. Mas repare em Judas, quando ele vai trair Jesus Cristo. Ele sai, vai lá, cumprimenta Jesus Cristo, vai embora. Talvez deu até a paz do Senhor para alguém na rua. Ô, irmão, paz. E aí ele volta com 30 moedas e dá um beijo no rosto de Jesus Cristo. Ele não estava lá se batendo, mas ele estava completamente possesso. Tem pessoas que às vezes estão do seu lado, normal, completamente possuída por Satanás. E aí, você fala assim, mas como assim? Essas pessoas vêm com propostas indecentes para você.
elas vêm mentindo para você, falando para você roubar a sua empresa, para você trair a sua esposa, para você trair o seu esposo, para você corromper a notas fiscais, para que você aborte uma criança que você não quer. Aí, nisso que eu acabei de falar, tem duas coisas aí. Primeiro, que você tem ali uma escrava de Satanás ali, querendo tentar você. Na verdade, tentando você. E o segundo é você, que está aí grávida, mas não queria ter o filho. Alguma coisa está errada contigo também. Pode ser que você também ainda não conheceu quem é Cristo. Então, nós vemos que o que Satanás tem feito, ele tem causado sofrimento às pessoas, escravizando pessoas nas drogas. As pessoas são viciadas no alcoolismo, tabagismo, apostas. São escravos. E às vezes eles têm até força sobre-humanas também. E pode enganar até mesmo cristãos. Se nós... Uma vez eu vi um compartilhamento, né? Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. E um monte de crente dizendo amém. Que é isso? Quem é que disse isso? Como que nós podemos dizer amém a uma coisa dessa? Ele não tem valor. E as pessoas que estão escravizadas por Satanás são pessoas moralmente... Algumas, você pode encontrar uma moralidade até correta aos olhos da sociedade, mas essa moralidade para Deus é sem valor. Porque ela não tem a finalidade de glorificar a Deus. Percebe? O diabo é a causa de todo pecado. Foi uma vez, provavelmente, o anjo mais elevado e que por causa do orgulho caiu. Imediatamente após a criação, seduzindo aqueles que o seguiram a se tornar seus súditos. Essa frase aqui é de Tomás de Aquino. Agora, olha o que Calvino diz nas suas Institutas, no primeiro livro, no capítulo 14, nos parágrafos 13 a 19. O diabo foi um anjo cuja maldade veio como resultado de sua revolta e queda. O pouco que as Escrituras nos dizem a respeito é para nos despertar e tomarmos cuidado contra seus estratagemas, ou suas estratégias. Percebe a necessidade de nós sabermos com quem nós estamos lidando? Ele disse lá em Gênesis 3:4, certamente não morrereis. Então, no sentido geral, assim, primário, o que entrou ali foi aquilo que nós chamamos de depravação total. Mas no sentido secundário, ele também faz com que pessoas tiram a vida de pessoas inocentes, como eu havia dito aqui sobre Caim, quando mata seu irmão Abel. Meus irmãos, a verdade não crida, e uma mentira crida, é assim que nós conhecemos a impiedade. Quando as pessoas não dão crédito àquilo que é verdadeiro, mas dão crédito a uma mentira. Finalizando a exposição, logo vamos para as considerações. Abram comigo em Isaías 53:9. Veja que no versículo da nossa exposição, do nosso texto de hoje, ele diz o seguinte: quem dentre vós, no versículo 46, quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Olha o que Isaías vai dizer agora em 53:9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele não fala mentira. Ele sempre é verdadeiro.
E ele está sendo acusado aqui injustamente por causa dessas pessoas que não são filhos de Abraão e são filhos do diabo. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus pela fé. E a fé é exclusiva a todo aquele que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. Considerações finais, meus irmãos. Os filhos do diabo, eles odeiam a verdade. Então, eles são ávidos por disputas, rixas e contendas. Então, para defender aquilo que eles acreditam, eles fazem de tudo. Eles vão tentar entrar na sua mente, eles vão tentar desconstruir aquilo que você aprende na igreja. Às vezes eles estão até dentro de uma igreja, mas mentirosos, tentando corromper aquilo que você aprendeu que é verdadeiro. Porque eles são odiosos pela verdade e amantes de uma mentira. Eles odeiam a paz. Eles vivem guerra. E a guerra deles é contra Deus. É contra a sã doutrina. Constantemente se alimentando de isopor, de lixo. Tentando perverter o evangelho. Eles são imorais. Sensuais. Eles desprezam a castidade. Então, para eles, um relacionamento cristão é um relacionamento brega. Como assim? Você não tem relação com a sua namorada? Filhos do diabo! Eles odeiam a sobriedade, porque eles amam, por exemplo, a embriaguez. Ainda tem até jargão que diz que quando a pessoa está bêbada, é onde ela fala a verdade. Quem foi que disse? Estão sendo escravizados. Eles amam a mentira e por isso odeiam a verdade. Os filhos de Deus amam a verdade. Eles escutam a voz de Deus com os ouvidos da fé. Você quer ver Deus falar com você? É só você tirar a Bíblia da sua casa e fazer assim. E começar a ler. E degustar disso. E se aprofundar nisso. E querer entender sobre isso. E perguntar para as pessoas que têm um conhecimento o que significa o que está escrito aqui. É você procurar no dicionário bíblico, um comentário bíblico. Numa teologia sistemática, é você se aprofundar no Evangelho. É assim que Deus fala com nós. Outra coisa, os filhos de Deus, eles sabem ser exortados. Então, quando eles estão caminhando no erro, eles não lutam pela mentira, mas eles se submetem à verdade. Então, quando nós vamos exortar os nossos irmãos, com base na reta justiça, essa pessoa, ela reconhece os seus pecados. Ela não quer brigar, porque você está tocando no ídolo dela. Eles lutam contra o pecado. Eles não se submetem à pecaminosidade. Eles oram a Deus. Eles se alimentam do Evangelho. Eles se esforçam na piedade e na santidade. E eles se alimentam dos meios de graça. Eles estão aqui no culto solene. Eles participam da reunião de oração. Eles tomam ceia. Eles são batizados. Eles participam do grupo de estudo bíblico. Eles participam da EBD. A vitória de Cristo sobre a cruz foi de fato uma vez revelada no tempo de Pilatos. Mas essa mesma vitória se estende até Adão no passado e até o último dia no futuro. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo, ele
triunfou sobre tudo e sobre todos. Satanás não é mais forte que Jesus Cristo. Na verdade, ele não é nada diante de Cristo. Maior é o que está conosco do que aquele que está neste mundo. Cristo venceu para a sua igreja, para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Amém.